Irmãos, vamos lá, comece bem. Irmãos, começar bem é importante. A gente está nessa série, né? E a ideia da gente sempre repensar a nossa vida e preparar a nossa vida. Estamos ainda, né? Fevereiro voando, amanhã já é dia 13, as coisas acontecendo assim muito rapidamente. E o tempo não espera, né, irmãos? O tempo não espera a gente acompanhar. É a gente que tem que acompanhar o tempo e estar sensível e estar esperto com o que está acontecendo. Mas comece bem a ideia da gente se movimentar, da gente se motivar, da gente se encher de fé, encher de ânimo para seguir bem o ano. Começar bem é importante. Nem sempre a gente começa bem, irmãos, né? Eu não sou diferente de você. Nem sempre a gente começa bem aquilo que a gente intenciona. Começar bem é muito bom, e a ideia da gente começa bem quem está mais preparado, quem está conectado com o Senhor, começa melhor. Então é essa a ideia da gente estar juntinho, né, como diz o mineiro, agarrado com Jesus, para começar bem. Mas nem sempre a gente começa bem. Às vezes a gente começa mal, mas aí a gente ajusta os GPS, certo, queridos? A gente ajusta lá as coordenadas e arruma e vai na direção certa e segue bem e chegamos bem. Comece bem. Queridos, é bem possível que a maioria de nós aqui, é bem possível que a gente aqui esteja vivendo abaixo daquilo que Deus deseja para nós. É muito provável, né, que, se não, eu vou dizer a maioria, para não falar alguns, para não falar todos também, é bem provável que nós estejamos vivendo as nossas vidas nos variados setores que temos da vida. É bem provável que a gente esteja vivendo abaixo daquilo que Deus tem para a gente. É bem provável que de todo o potencial que nosso Deus, que é o Criador, o nosso Deus que é o sustentador de todas as coisas, o nosso Deus que é criativo, que é doador, todo esse potencial que Ele deu para nós, é bem provável que nós não estejamos utilizando esse potencial que você tem, que eu tenho, é bem provável que a gente não esteja utilizando por completo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todos nós queremos ser vitoriosos em nossas vidas. Todos nós. Todos nós queremos ser vencedores, todos nós queremos nos destacar, todos nós queremos vitórias na nossa família, todos nós queremos que nossos filhos sejam abençoados, sejam vencedores, todos nós queremos melhorar a nossa condição, seja no trabalho, a nossa vida espiritual. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma provocação. E se nós não experimentamos vitórias maiores porque a gente é preguiçoso? Já pensou que de repente nós deixamos de experimentar algumas vitórias maiores porque nós somos preguiçosos? E se a gente, porventura, deixa de viver uma vida sem grande impacto, a gente vive uma vida por deixar de obedecer ao propósito do Senhor, que é avançar. Já parou para pensar nisso? Hoje eu quero falar para vocês sobre uma pessoa que poderia ter experimentado uma grande vitória, mas que por conta de uma decisão, você e eu tomamos decisões a todos os momentos, pequenas e grandes, momentos simples da vida, mas momentos importantes de cruzamento, de saber, vou por aqui ou vou por ali, recuo. Hoje eu quero falar para você de uma pessoa que poderia ter experimentado uma grande vitória, mas que terminou com menos do que aquilo que Deus queria dar a ele. O meu tema da mensagem de hoje é: atire as suas flechas. Atire as suas flechas. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis, o capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 19. Segunda Reis 13,
Nós vamos ler do verso 14 ao verso 19. Amém, queridos? Está fácil aí, segundo o livro dos Reis. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela para o leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Amém. Nós acabamos de ler a história de um rei Jeoás, você viu, que ele começa como uma promessa de vitória sobre a Síria, mas uma vitória completa, e depois ele acaba recebendo menos. A vitória seria completa, mas por conta de uma decisão dele, ele recebe a vitória ainda por 3 vezes apenas, quando seria a vitória para ele aniquilar para sempre aquele inimigo. Tudo por conta de uma decisão. Tudo por conta, queridos, do fato de que ele desistiu. Nós não sabemos porquê, nós não sabemos o que o levou a... É uma história até um pouco inusitada, né? Mas você vai lendo a sua Bíblia e a gente vai ficando assim, impactado. E eu já falei aqui para os irmãos sobre princípios. Nós não sabemos exatamente por que ele golpeou apenas 3 vezes. Nós podemos hoje pensar um pouquinho sobre isso, mas nós sabemos sobre esse princípio. Jeoás estava enfrentando uma batalha, ele estava cercado por aquele exército, e ele estava diante do homem de Deus, o profeta Eliseu, homem levantado pelo Senhor, homem usado por Deus para transmitir a mensagem do Senhor. Então você pensa, quando ele chega para Eliseu, ele está triste porque ele sabia que a pessoa de Eliseu, a figura profética desse ministério que representava a presença de Deus, Eliseu estava morrendo. E aí, possivelmente ele estava pensando: e agora? O profeta que tanto trazia os recados de Deus, o profeta que em muitos momentos Deus nos abençoava com a sua presença, e através do ministério desse profeta, o profeta vai morrer. E agora, o que será da gente? Por isso que ele vai visitá-lo, por isso que ele chega lá, ele chora sobre Eliseu. Mas ele está diante de Eliseu. Você pode ler na sua Bíblia os feitos de Eliseu. E o profeta, antes de morrer, diz a ele: pega um arco e algumas flechas. E aí ele vai dando os comandos. Mas quando o profeta, ele atira a flecha, quando Jeoás atira a flecha conforme o profeta havia mandado, quando no segundo comando, na segunda orientação, ele pega e diz assim: olha, golpeie a terra. E aí ele é preguiçoso, porque me dá a impressão que ele faz a lei do mínimo esforço.
ele parou antes. Ele parou antes da vitória. Ele parou antes do que deveria ter parado. Queridos, quantas vezes, irmãos, na minha vida, eu pensei ter fracassado mas na verdade o que aconteceu foi que eu desisti. Isso deve ter acontecido com você também em algum momento, você que está em casa. Algumas vezes, se a gente for aí resgatar em nossa memória algumas situações que nós vivemos, algumas situações que nós achamos que fomos derrotados, algumas vezes, irmãos, queridos, foi porque a gente desistiu. Algumas vezes eu entendo que Deus quer nos dar vitórias, mas nós desistimos antes, como Jeoás desistiu. O que será, irmãos, que acontece conosco, que faz com que a gente pare antes de ter terminado? O que será que acontece em nossos corações, que às vezes a gente tem, como diz aquela frase, né? Nós temos boas iniciativas, mas não temos boas terminativas. Irmãos, eu já comecei muitas coisas na minha vida e não terminei. Você vai ver que Jeoás, um pouquinho antes dos versículos que nós lemos, no capítulo 13, o verso 11 vai dizer que ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu nele. O reino dividido, Israel, reino dividido, você que conhece um pouco a história, muitas vezes ali guerreando irmãos contra irmãos. Esse rei aqui, a Bíblia diz, você sabe, né? Um temeu ao Senhor e a maioria não, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu tenho para mim que uma das coisas que faz com que a gente possa parar antes da hora é quando nós estamos longe daquilo que o Senhor quer. É quando nós estamos em práticas que não agradam ao Senhor. Todas as vezes que nós, em nossa mentalidade, em nossa conduta, algumas coisas nós estamos alimentando, nós estamos ali regando, nós estamos ali, sabe aquela coisa da feridinha, né? Aquela coceirinha gostosa. Tem pecado que é assim, tem situações. Jeoás vivia nessa condição, e a pergunta que eu me fiz ao ler esse texto, será que não é primeiramente por conta disso, que ele desistiu? Porque quando a gente está longe do Senhor, irmãos, quando o pecado está assim, algo preso demais em nossas vidas, ali que a gente já se acostumou, a nossa mentalidade fica prejudicada, fica manchada. Mas o que será que acontece conosco, que faz com que a gente pare antes de ter terminado? Eu sei, queridos, que todos nós somos resultado daquilo que aconteceu conosco até aqui. Eu sei que todos nós aqui temos histórias que talvez uns ao outro aqui a gente não sabe. Não sei se os irmãos não sabem como foi minha infância. Os irmãos não sabem o que me traumatizou, os irmãos não sabem as experiências que eu tive, assim como eu não sei as suas. Mas fato é que isso de alguma forma influenciou aquilo que nós chegamos a ser hoje. Então eu entendo que, de repente, essas coisas influenciam o fato da gente começar coisas e parar. Essas coisas as nossas vivências podem fazer com que a gente seja mais dedicado, mais focado, ou a gente comece e fale assim, não, eu vou parar. Já chega, já deu. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa assim, minha adolescência, perdido na vida, crente, servindo na igreja, sempre tocando, enfim, mas eu comecei muitas coisas e parei. Comecei cursos e parei. Comecei a
vontades, ingressei em algumas coisas e deixei para trás. Mas houve um momento, irmãos, e eu creio que isso é graça do Senhor, que Deus foi transformando a minha vida. E isso foi mudando em meu coração, irmãos. E eu não sei se por conta da idade, né, os irmãos que são aqui mais ou menos da minha idade, acima dos 40 ou chegando aos 40, dizem que o homem, quando está nessa faixa de idade, ele tem uma outra mentalidade, porque ele tem um pouco de gás ainda, e ele já tem uma mentalidade mais madura, né? Não é mais aquela mentalidade de menino, né? Inconstante, ou às vezes sem sabedoria mesmo, que faz parte de cada ciclo, de cada idade que nós vivemos. Mas, irmãos, se tem algo que Deus tem transformado na minha vida, e eu tenho dito isso para Ele com constância: Senhor, continua a transformar a minha vida, para que eu entenda que aquilo que o Senhor me manda começar, eu preciso ir até onde o Senhor falar assim: já deu, é aqui, não posso parar antes, não posso ultrapassar aquilo que Deus quer que eu faça. Então, irmãos, o que será que acontece conosco que nos faz parar antes? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é uma aljava, né? Então mais um clique aí para mim de aljava. Esse nome engraçado é essa bolsa que leva as flechas, né? Chama-se aljava. Irmãos, queridos, homem, mulher, você recebeu do Senhor uma aljava. Você tem em suas mãos flechas que são o seu potencial, os seus dons, as suas habilidades, os seus relacionamentos, aquilo que você tem facilidade de aprender. Você recebeu do Senhor uma aljava cheia de flechas, e você precisa atirar essas flechas. Irmãos, flecha, sendo essas habilidades, sendo esses recursos intelectuais, recursos financeiros que nós recebemos do Senhor, recursos espirituais que Deus coloca em nossas mãos, recursos de ideias, de criatividade que você e eu recebemos, são essas flechas que você recebeu. Você carrega isso. Todos nós aqui temos, todos nós. E flecha, irmãos, não é para ficar na aljava. Flecha a gente atira. Flecha não é para você pegar e pendurar lá na parede para decorar, assim, nossa, que flecha bonita. Não é na parede o lugar da flecha. A utilidade da flecha, qual que é a função da flecha? É pegar o arco e ela atingir um alvo. Flecha é instrumento de batalha. A questão, queridos, que nós precisamos responder para nós mesmos: Senhor, isso que o Senhor está colocando na minha mão hoje, agora, na minha vida que está passando, naquilo que de repente eu estou desperdiçando, Senhor, eu quero chegar daqui a um ano, eu quero chegar ao fim de 2023 com a minha aljava cheia dessas flechas. Eu quero passar a minha vida, os próximos anos, tendo isso que o Senhor colocou na minha mão, essa facilidade de repente de recepcionar as pessoas, essa facilidade de repente de fazer um desenho, e os exemplos são muitos, essa facilidade que eu tenho de criar uma coisa, de mexer com o computador, de tocar um instrumento, esse recurso financeiro que o Senhor me dá através do meu trabalho, essa habilidade que eu tenho de fazer bolo, essa habilidade que eu tenho de vender. Senhor, o que eu vou fazer com essas flechas? Eu quero chegar ao fim da minha vida, ou daqui 1 ano, ou 2, ou 5, e olhar e falar assim: essas flechas estão aqui ainda. Atire suas flechas. Atire suas flechas, queridos. Atire as suas flechas. Você precisa atirar as suas flechas. Você precisa pegar aquilo que Deus te colocou na mão. Repito, irmãos, foi Deus que colocou. Toda boa dádiva, toda
seja dinheiro, seja saúde, seja uma capacidade intelectual, seja uma capacidade administrativa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Atire as suas flechas. Você precisa atirar as suas flechas. E diante disso tudo, olhando para o texto, eu quero dar um entendimento para você. Eu quero crer que você, diante da palavra do Senhor, você vai sair daqui pensando, peraí, de repente a minha aljava está cheia aqui, e a palavra de Deus nessa noite falou ao meu coração que eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou aqui com essa bolsinha cheia de flecha e não está servindo para nada. E aí às vezes a gente faz muito isso, né, irmãos? Quero crer que você não, isso é numa outra igreja, vamos usar isso aqui. A gente fica olhando o outro, nossa, mas como fulano cresceu na vida? Como fulano deu certo aquilo que ele tentou? Porque pegou as flechas e atirou, e a gente olha, só que a gente está com a nossa aljava cheia aqui. Então, a mesma capacidade que o outro te deu, que o outro, Deus deu ao outro, e Deus dá uma medida a cada um, é Ele que distribui. Mas repito, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, essas flechas, não são para ficar ali, na aljava. Não são para ficar empoeiradas. Não são. Então eu queria um entendimento, passar para você o seguinte. Primeira coisa, para você entender. Atire suas flechas, mas há uma direção certa. Entenda que há uma direção certa. O verso 17, Eliseu manda ele pega lá um arco e algumas flechas, não sabemos quantas, mas Eliseu diz para ele assim, olha, abra a janela que dá para o leste, talvez na sua Bíblia esteja oriente, é isso? Oriente, era a direção onde os exércitos sírios estavam, tem a direção certa. Então, Deus nos deu essa aljava de habilidades, de potenciais, de coisas que devem ser usadas, mas não devem ser usadas de qualquer maneira. Há uma direção certa, há um jeito certo. Nesse caso aqui, Eliseu fala para ele, abre a janela do leste, não é a do oeste. Abre a janela, está dando um comando, e atire. E aqui ele obedece. Obedeça aos comandos de Deus, querido. Obedeça aos comandos do Senhor. A palavra de Deus diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. Será que Deus não tem falado algo ao seu coração e tem falado assim, olha, pega isso daí e atira. Toma essa decisão. Vamos, toma a frente, sem medo. Pega e lança. Há uma direção certa. Deus aponta caminhos, irmãos. Deus aponta caminhos. E nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Eliseu representava aqui a voz de Deus, que era esse o ministério profético. O profeta trazia, levava Deus ao povo. E o povo até Deus. Olha, é isso que Deus está dizendo. E aqui ele diz para ele, o recado está dado, lance, e quando ele lança na direção certa, é vitória, irmãos. Ele diz assim, olha, esta é a flecha da vitória do Senhor. Olha o que diz, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec. Deus diz, olha, você vai vencer, pega a sua flecha e atira na direção que eu estou te orientando. Será que nós estamos sensíveis à direção que Deus está dando? Ou será, irmãos, que Deus não nos aponta um caminho e a gente fica ali parado? A flecha aqui, o arco está aqui e a gente não faz nada.
a gente fica ali apenas esperando com a flecha parada. Não serve para nada. A primeira coisa, há uma direção certa. Atire. É uma faculdade, jovens, Deus vai dar uma direção. Atire. Qual que é a coisa mais louca, de repente, que Deus já pediu para você, querido? Que Deus vai pedir. Quem dá vitória é o Senhor. Mas Ele dá através das flechas que estão em nossas mãos. Tire suas flechas. Tire suas flechas. Começar bem é saber hoje, agora, dia 12 de fevereiro, peraí, eu tenho isso aqui em minhas mãos. Deus tem falado ao meu coração. Eu preciso atirar. Irmãos, a gente não precisa ter medo de que se a gente atirar, vai faltar a próxima flecha, porque é Deus que dá. Deus que nos abastece com as flechas que Ele quer que nós lancemos. Por que Deus vai encher mais a sua aljava, a sua bolsinha de flechas, se já está cheia? Por que Deus vai me dar mais recursos, mais sabedoria, se isso não está sendo utilizado? Atire as suas flechas, repare na direção. É leste, é oeste, é ali. Preste atenção e atire. Segundo, hoje são só 2 pontos. Seja intenso. Nós precisamos de intensidade. Andar com Deus, a gente precisa ser mais intenso, irmãos, naquilo que Deus quer para a nossa vida. Olha o que diz o verso 18 aqui. Ele já havia falado, irmãos, vitória do Senhor, e aí o profeta dá uma segunda instrução. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado, e com isso ele disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Às vezes, queridos, nós desistimos rápido demais, porque o nosso coração não é intenso. Às vezes nós queremos o mínimo esforço, é para golpear aqui, ou às vezes a gente se contenta, nem estava na mensagem isso que eu vou falar agora, lembrei agora. Às vezes a gente se contenta com uma vitória só, ou 2 ou 3, irmãos. Quando Deus tem mais, uma vitória completa para dar para a gente. Às vezes a gente se contenta só com um piso aqui fora e aqui dentro. Mas Deus quer dar mais para a gente. Às vezes a gente se contenta só com uma pintura. Mas Deus quer dar uma cobertura para a gente aqui. Seja intenso. Aquilo que Deus manda fazer, irmãos. É para bater o chão? Então eu vou fazer um buraco nesse chão aqui, com essa flecha. Porque é o homem de Deus que está falando, é Deus que está falando, e a gente precisa. A nossa maior aspiração, queridos, deveria ser morrer e olhar para trás e poder dizer assim: eu dei tudo de mim em obediência ao Senhor. No que eu pude, eu fui intenso. Naquela situação, eu fui intenso. Eu estava cansado, eu fiquei com medo, eu fiquei inseguro, mas eu fui intenso. Golpeie com intensidade. Atire na direção certa, mas golpeie com intensidade. Irmãos, nós somos filhos de um Deus grandioso, de um Pai que é todo poderoso. Já imaginou se Deus não fosse intenso nas suas obras? Já imaginou se Deus fosse preguiçoso? Já imaginou se Deus nos abençoasse assim? Não. Às vezes, queridos, já imaginou? Foi a pergunta que eu fiz e eu quero orar com você, concluindo a nossa reflexão dessa noite.
Já imaginou a possibilidade de eu e você, em algumas situações da nossa vida, estarmos recebendo menos do que o Senhor tem para nós, porque a gente não está tirando, não está olhando para a direção certa e a gente não está com a vontade que Deus espera que nós estejamos. Você ouve isso nos videozinhos do Instagram, no vídeo que você recebe, e aí você fala: nossa, como esse cara aqui, ele vende para você um curso. Olha, eu cheguei nesse lugar aqui, mas você precisa ter foco. Você vai para academia, quem vai para academia, e o cara fica gritando no seu ouvido: vamos, mais uma, insistindo para que você seja intenso. Mas quando é as coisas do Senhor, logo a gente desanima. Precisamos ser mais intensos. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver, irmãos, se as nossas flechas não estão na estante. Nossa, que flecha bonita. Olha aquela ali, é colorida, ó. Olha aquela outra ali, é um material, madeira lá do Amazonas. Não, irmãos, flecha é para lançar. Então a gente lança, querido. Então eu convido você a ir embora para sua casa nessa noite. Você que já está em casa, não sei porque não veio no culto, a atirar, a pensar: peraí, Deus me deu algumas coisas aqui que de repente, por medo, de repente pela vida que me trouxe até aqui, ou de repente até pelo que os outros falem, não, essa flecha aí, aquele alvo, é impossível você acertar. Atire suas flechas, atire na direção que Deus está mandando, seja intenso. Inclina sua cabeça, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus sobre nós e sobre a nossa semana e sobre a nossa mente e o nosso entendimento. Irmãos, a vida e o mundo está repleta de histórias de pessoas por acreditarem que tinham que continuar com intensidade, as coisas aconteceram. São os nomes que a gente olha assim e fala: esse ficou milionário, esse inventou tal coisa, esse conseguiu construir tal coisa, esse deixou um legado. A gente sabe os nomes dele, a gente fala: é o Steve Jobs, é o Elon Musk, é o Santos Dumont. Mas eles pegaram suas flechas e atiraram. Que Deus nos ajude, queridos. Deus nos ajude a lançar as flechas. Pai, Senhor, a nossa vida depende muito da Tua ação em nós, Pai. Senhor, o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus pessoal, é o nosso amigo, para falar aos nossos corações. Mas o Senhor também é o nosso Senhor, que espera obediência de nós, Senhor. Então, nessa noite, a nossa oração aqui é para que o Senhor, primeiramente, Pai, a primeira oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que os nossos talentos estão sendo, Senhor, desperdiçados, as nossas flechas estão, Senhor, em nossas bolsas, em nossas aljavas, e não temos lançado, Senhor, por falta de confiança, talvez, por falta de medo, ou por falta até de um relacionamento com o Senhor que nos faça ouvir o Senhor dizendo: é nessa direção, pega o arco, pega a flecha e lança. Então, perdoa, Senhor, se a gente não tem feito isso. Também, Senhor, pedimos, crendo, Senhor, e por também muitas vezes podemos experimentar a Tua misericórdia, nós te pedimos, Senhor, nos abençoe, Senhor, para que possamos lançar, Pai, aquilo que o Senhor tem dado e ser intensos, Pai, para experimentarmos as vitórias que o Senhor tem para nós. Tu és o soberano sobre todas as coisas, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. O Senhor governa o mundo e governa as nossas vidas, e nós estamos aqui para viver o Teu propósito, Senhor.
Então não nos deixe, Senhor, viver aquém daquilo que o Senhor tem para nós. Não deixa nenhum desses queridos irmãos aqui, desta igreja, a Igreja Batista em Sabaúna, não permita que a gente viva, Senhor, de uma maneira menor do que aquilo que o Senhor tem para nós. Seja, Senhor, nos nossos lares, seja naquilo que os nossos filhos anseiam fazer, seja no trabalho, Senhor, seja na nossa vida aqui como igreja, Senhor, onde nos unimos e unimos as nossas forças para fazer o Teu nome conhecido nessa região. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a mirar nos alvos que o Senhor tem mandado e a sermos intensos. Senhor, se algum dos meus irmãos aqui, amigos que estão aqui hoje ou em casa, está cansado, Senhor, como Jeoás, talvez, Senhor, está aí a ponto de fazer menos do que aquilo que o Senhor quer, que o Senhor nos traga de volta em nome de Jesus, a intensidade com o Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, nós somos povo do Senhor, então o Senhor é o nosso dono. E é assim que nós gostamos de ser chamados, povo do Senhor, pertencemos ao Senhor. Então, tem liberdade em nós nessa semana para reverberar essa palavra aos nossos corações. Reverbera na vida de cada um desses queridos, Pai, com graça e com encorajamento, Senhor, em nome de Jesus. E faz isso, Senhor, ecoar no seio desta igreja, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Senhor, pedimos a bênção do Senhor por cada família aqui representada, Senhor, por aqueles que estão em casa, meu Deus, e por aqueles que vão assistir esse vídeo em algum momento, onde esse vídeo chegar. Pedimos a bênção do Senhor, pois o Senhor é que conhece os corações. E Senhor, o Senhor sabe da luta de cada um e das alegrias de cada um. Então nós te pedimos, dá uma semana, Senhor, a cada um de nós, a cada um do teu povo, experimentando a tua direção e aos teus comandos em nome de Jesus. Dá sabedoria ao teu povo, Senhor. Dá visão a cada um de nós. Dá livramento, Senhor, nos momentos em que nós estivermos mirando em alvos errados. Dá, Senhor Deus, graça, Senhor, para recomeçar a cada um do teu povo, a cada um dos teus filhos e filhas. Dê aos seus filhos paz no coração nessa semana, Senhor. Dê aos seus filhos, Senhor, coragem. Dê ao teu povo, a esta igreja, coragem, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos manda para fazer. Conduz o teu povo nessa semana, Senhor, do amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Graça maravilhosa de Jesus que nos ajuda a persistir e a insistir. E as consolações do Espírito Santo, seja com a tua vida nessa semana, querido. Eu sei que assim será. Oramos no nome de Jesus. Amém.